Possa contribuir um pouco mais para a chegada mais forte à frente, com dois atacantes de mais velocidade, que é o Assisinho e o Marinho. Então vamos ver como é que vai ficar essa formatação. Você confirmou o Eloy, o Wesley, o Marinho e o Assisinho. Aí eu te pergunto, Luiz Carlos, Thiago Canetá, Sandro e Charles, você continua com os dois, e na esquerda o Eusébio, João, Ricardinho, os dois que falou, Eloy e Wesley, Assisinho e Marinho. Esse é o teu time? Esse é o time, numa formação de 4-4-2. Como eu falei, essa é a formatação que eu pretendo utilizar mais vezes. Estamos sujeitos a trocas forçadas, como a do Magno, por exemplo. O Charles hoje já tem 2 cartões. Hoje também já foram regularizados 2 zagueiros, então na ausência, caso aconteça, nós temos um jogador para posição. Daqui a 2 jogos também, no sábado, nós teremos já um outro jogo pela competição. E se alguma coisa acontecer com algum atleta, nós teremos a opção da troca. Mas a intenção é de tentar repetir essa formatação por mais tempo. O que você espera desse Itapipoca? Você já enfrentou, né? O primeiro time que você pega agora nesse Campeonato Cearense que você já viu jogar contra o teu time. Como é que você espera esse Itapipoca amanhã? Também será um time diferente, né? O Itapipoca foi uma das equipes que mais sofreu para iniciar a competição. Eu acho que o Guarani de Juazeiro também, o Guarani de Sobral também sofreu muito. Se não me engano, o Itapipoca veio para jogo com 2 jogadores, não tinha goleiro reserva, se não me engano. Então todo mundo sofreu muito com as regularizações. Eu sei que foram regularizados outros atletas da equipe adversária, então muda-se um pouco a equipe. Mas enfim, a gente tem que estar muito mais preocupado na nossa melhoria, na nossa evolução, que a gente tende com essas repetições, a gente tende a ganhar um pouco mais de entrosamento entre os colegas, né, entre os companheiros de jogo, e que quem sabe a gente possa fazer um jogo melhor para trazer uma vitória convincente. Eu queria que você falasse por cada jogador, eu queria que você falasse da evolução do teu time em porcentagem. Pela primeira rodada, o que você pode falar de evolução da tua equipe em termos de porcentagem? Vai. Bom, em percentual não tem como falar, não tem como mensurar isso. O que eu posso falar é o seguinte, que talvez nós não evoluímos tanto do ponto de vista coletivo, isso é fato. Mas tivemos uma evolução do ponto de vista individual. Eu não tenho dúvida que o Marinho vai estar numa condição melhor. O Assisinho vai estar numa condição melhor. O Wesley, pelo 3º jogo seguido, vai estar numa condição melhor. O Eloy, pelo 3º jogo também, vai estar numa condição melhor. Então, assim, eu percebo que essa evolução individual, ela vai trazer algum benefício. E, paralelo a isso, tentar repetir a mesma escalação o máximo de vezes que puder. A gente sabe que é difícil, porque já vão começar a trocar em relação a suspensões, lesões, enfim, mas faz parte do jogo. Mas acho que a evolução coletiva ela deve vir a partir desse momento. Havia a possibilidade, você queria, pelo menos o que a gente observava nos treinamentos, de ter o Gilvan na primeira partida contra o Itapipoca. Se não aconteceu, vai acontecer agora se você quiser utilizá-lo, porque ele está regularizado. É um jogador que na tua cabeça ele corre assim para ser titular, para ter titularidade na equipe, ou não dá? O Gilvan é um jogador com muito potencial, é um jogador que foi inclusive protagonista do acesso da Ponte Preta. Mas hoje vai precisar correr atrás do tempo, né? Não fez os primeiros jogos. O Charles e o Sandro fizeram uma dupla muito boa. Em todo esse processo, talvez foi o setor que a gente mais evoluiu, principalmente pela repetição dos dois jogadores. E hoje são os 2 jogadores titulares da posição. Obrigado, Dado. Tá, eu técnico. Falando de regularização, você tem os zagueiros, mas o William, por exemplo, você disse que utilizaria, não foi possível, né? Infelizmente, tinha até conversado com o William, seria o cenário ideal para a estreia. Pelos trabalhos que nós fizemos, nós planejamos que ele chegasse hoje, fazer um treino mais leve para ter a condição melhor de jogo, mas paciência, né? Faz parte, a gente sabe que a transferência internacional, ela sempre traz algumas surpresas, ela nem sempre acontece como as outras regularizações normais. Se as outras regularizações já estão complicadas, já estão sendo difíceis, a regularização internacional talvez traga um pouco mais de tempo e de trabalho. Então, paciência, quem sabe vamos fazer a força aí, correr para quem sabe no sábado ele tenha condições. E como diz a lei de Murphy, né? As coisas são ruins, podem piorar. Aconteceu também que o Magno Alves não vai poder jogar, né? Verdade. O Magno tomou uma pancada no jogo, ele já saiu com um pouco de dor, fez uma avaliação clínica ontem no departamento médico e hoje também não treinou. Então, uma questão de prudência.
Ainda o Magno não está lesionado, ele não está machucado. Talvez ele não traga aquela preocupação a mais de ficar de fora por muito tempo. Mas por uma questão de prudência também, né? São só 2 dias entre um jogo e outro. E o Magno não treinou nem ontem, hoje fez um trabalho em academia, um trabalho à parte. Então, por uma questão de prudência nossa, né, da comissão e departamento médico, o Magno também não vai para campo. E você perde aquela questão nem tem um centroavante, seria o William, nem os falsos atacantes, falso centroavante que o Magno consegue fazer, né? Como é que faz? Bom, a gente perde um pouco, né? Principalmente na referência de um jogador que é acostumado em decidir jogos, é um jogador que detém, né, sempre o adversário tem uma atenção especial no Magno. E em termos de características no nosso grupo, nós não temos jogadores com a mesma qualidade, a mesma característica do Magno e do William. E eu não vou jamais exigir que um atleta que entre com a responsabilidade de fazer a mesma coisa que o Magno. Eu vou querer que o atleta que entre, ele entre com a força e com a obrigação de dar o seu melhor dentro das suas qualidades, das suas características. Então, estou levando para campo o Assisinho e o Marinho. São 2 jogadores com características completamente diferentes. A gente muda um pouco nessas características, mas para mim o mais importante é tentar fazer com que a formatação do meio para trás ela continue a mesma. Quem sabe fazer uma sequência de jogos com o Eloy e o Wesley juntos na mesma partida, no mesmo setor, no setor de criação. E aí usar a velocidade, né? Que são 2 jogadores rápidos, tanto o Marinho quanto o Assisinho são jogadores velozes. Quem sabe a gente perde um pouco numa coisa e ganha outra. Dado, eu gostaria que você falasse um pouquinho também das laterais. Você fez retornar aí o Cametá e o Eusébio. O que você ganha? Bom, acho que tecnicamente são os 2 jogadores que estão melhores no momento. É uma situação bem simples. Pelos 4 jogos que foram feitos, o Cametá jogou 3. O Thiago jogou 2 e o Eusébio jogou 3 partidas, mas o Eusébio jogou uma partida numa outra função e entrou no segundo tempo em outras. Então, tecnicamente, eu vejo que são os 2 jogadores que estão um pouco mais soltos, os jogadores que estão mais preparados para o momento. E por estarem mais preparados para o momento, eu acho que eles podem produzir mais. Dentro do teu time titular, seriam os 2 laterais, o Cametá e o Eusébio? Hoje sim. A gente sempre, no futebol, a gente sempre trabalha com o momento pro Cametá, é um momento pro Sandro, é um momento pro Charles, é um momento pro Eusébio. Esses 4, essa é a nossa primeira linha de 4 e eu pretendo utilizá-los mais vezes. Você tem mexido muito pouco no setor defensivo. Você falou agora do Sandro e do Charles. São também os seus 2 zagueiros titulares? Sim, hoje são. Talvez eu tenha mexido pouco justamente por também ter essa... Primeiro pela falta de opções, né? Porque antes eu não tinha opção de regularização de zagueiros, né? O Gilvan e o Wellington, eles acabaram sendo inscritos apenas hoje. Tive as opções nas laterais, fiz algumas modificações. Talvez mexeria antes. Talvez o Sandro ou o Charles, eles não fariam todos os jogos. Talvez eu teria a chance de colocar o Gilvan e o Wellington para observar. Mas como passou esse momento, né, um momento apenas de repetir agora para chegar mais forte ainda na segunda fase. Temos 4 jogos ainda da primeira fase do Campeonato Cearense. E a minha ideia é tentar repetir o máximo que puder esses 4 jogos para entrar com a equipe mais forte na segunda fase.